Olá! Mais uma aula, uma aula prática de Zoologia de Invertebrados 2. Hoje, continuando então o filo Artrópoda, né, com o grupo dos quelicerados. A nossa coleção, para quem tem aracnofobia, né, tem que olhar esse vídeo com cuidado, mas a nossa coleção ela é bem pobrezinha de exemplares, né? Mas também suficiente para a gente ver as principais características morfológicas, anatômicas, dos principais representantes desse grupo dos aracnídeos, que são, dos quelicerados, desculpa, que são os aracnídeos, escorpiones, ácaros, né, que inclui nesse grupo. Hoje os exemplares que nós vamos trabalhar são os aracnídeos e escorpião. Mas lembrando, né, que a morfologia geral dos quelicerados se repetem dentro desses outros grupos, né, dos ácaros e opiliões. Lembrando então as características que definem os quelicerados, né, dentro de artrópodes, exoesqueleto, que passa pelo processo de muda, né, que permite o crescimento do animal dentro desse exoesqueleto, que é como uma grande carapaça, né, de quitina e carbonato de cálcio. E aí, nesse caso, os quelicerados não tem a impregnação de carbonato de cálcio, é um exoesqueleto de quitina, diferente dos crustáceos que tem carbonatos de cálcio. Então, que define a artrópoda? Exoesqueleto e apêndices articulados, ok. Dentro de artrópodas, eles estão dentro de um grande grupo dos quelicerados, né, que se difere do mandibulata, porque eles, ao invés de ter uma mandíbula, eles têm as quelíceras, né, que são as estruturas bucais utilizadas para alimentação. Então é um grupo, né, paralelo dos mandibulatos, que são os quelicerados. E além das quelíceras também tem os pedipalpos, né, aquelas outras estruturas acessórias para manipulação do alimento e injeção de peçonha. E aí dentro de quelicerato, os grupos de aracnídeos e escorpiões que vamos diferenciar na aula de hoje. Aqui o nosso primeiro exemplar, né, dos aracnídeos, né, uma aranha, como pode ver, com as características, né, que também definem os quelicerados, os quelicerados, que é a presença de um cefalotórax, a cabeça, né, que é a posição, a região anterior fundida com o tórax, e um abdômen. A presença também de 4 pares de apêndices articulados. Esse aqui que está inteiro. 2, 3, 4 pares de apêndices articulados que saem do tórax. Também que define quelicerata a presença, vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Acho que essa aqui não está. Se eu mexer muito nela, ela vai se quebrar, porque ela está sequinha. Aqui. Mas aqui na região meio dorsal, anterior dorsal, a presença de 4 pares de olhos. Então, o que define quelicerato, né? Além da presença, vou mostrar. Além da presença das quelíceras, né? Ali na região da boca. Essas duas estruturas aqui. As 2 pontas, né? A presença das quelíceras, também a presença dos pedipalpos, que são responsáveis pela inoculação do veneno, também pela manipulação das presas. Aqui as quelíceras, então característica de quelicerata: um cefalotórax, um abdômen desprovido de apêndices, 4 pares de apêndices articulados, 4 pares de olhos na região anterior, quelíceras e pedipalpos. Né? Todos os quelicerados vão ter, compartilham essas características.
Aqui um outro lindo exemplar, né, mais inteirinho, ressaltando então as características, né, dos queliceratos, um céfalo-tórax, cabeça fundida com abdômen, com o tórax, um abdômen desprovido de apêndices, tórax com 4 pares de apêndices articulados, dá para ver a articulação, né? A presença de 4 olhos simples, né? Diferente dos crustáceos, não são olhos compostos. Olha que lindinhos os olhos. São 4 pares, 2 pares aqui frontais e 2 pares e um par lateral de cada lado aqui, né? Então, um amplo campo de visão das aranhas. E aí todos esses pelos, né? E parece que espinhos e pelos são sensoriais, né? Termosensores de umidade, de temperatura, elas têm toda a percepção do ambiente e que define então o comportamento delas, né? Como predadoras, se diurnas, se noturnas. Cada espécie tem o seu comportamento e que é conduzido então por esses aparatos sensoriais. Olhos, pelos, o pedipalpo também é bem sensorial, né? Então aqui uma visão ventral, destacando bem o par de quelíceras, né? Que são responsáveis por rasgar o alimento, lembrando que as aranhas têm a primeira parte da digestão externa, né? Elas capturam então as presas com os pedipalpos, né? Com esse par de apêndices acessórios, né? Que também servem para inocular veneno. Então elas capturam as presas, né? Utilizando também os apêndices articulados, mas principalmente os pedipalpos, fazem a inoculação do veneno, né? Paralisam a presa. E junto também com as quelíceras, né, fazem a apreensão das presas, rasgam o tecido, o corpo da presa, e ela faz uma injeção de uma saliva digestiva externa, começa uma digestão extracorpórea, né, e depois dessa pré-digestão é que elas se alimentam do alimento já digerido. Mostrar aqui a glândula secretora do fio de seda, né, que faz a teia, que é o aculhão nos escorpiões, né, ou ferrão, também é presente o aculhão nos escorpiões, é na mesma posição, que aqui nas aranhas é a fiandeira, e né, em algumas espécies, quando ela faz a apreensão das presas com os pedipalpos, né, pode também fazer um casulo com esse fio de seda e fazer essa pré-digestão dentro de um casulo, com a presa, né, enrolada dentro do casulo. Depois ela pode até guardar esse casulo para uma alimentação posterior, né. Nem todas as aranhas constroem teias, né. Algumas aranhas vivem embaixo de folhas, né? E não necessariamente todas têm esse comportamento de construção de teias. Outra característica aqui que é possível verificar é o aparelho, o sistema respiratório aqui, né? Que é os pulmões foliáceos, que fica na região ventral, lembram? Que é uma porção, né, no exoesqueleto que faz uma membrana diferenciada aqui na região ventral e altamente vascularizado. E aí esses vasos, né, vascularizados são ligados com o sistema circulatório. Então ela faz uma ampla oxigenação nessa região, oxigenando os vasos, né, essa rede de vasos sanguíneos internos, né, e depois esse oxigênio é levado para todos os tecidos do corpo. Então aqui seria a localização dos pulmões foliáceos.
E para identificação, né, pessoal, é utilizado as características a forma, né, do cefalotórax e do abdômen, a coloração dos apêndices articulados. A gente não trabalha com identificação de aracnídeos, né, pois infelizmente não temos as chaves necessárias para a identificação das espécies, e teríamos que fazer uma identificação com busca das espécies pela internet, né? E aí a gente vai deixar essa parte de identificação de espécies para quando eu conseguir as chaves oficiais para identificação taxonômica. Então, agora outro exemplar de Chelicerata, né? Mas dentro do grupo dos escorpiões, né? Fica um outro visual na lupa, né? Bem mais bonito. Características de Chelicerato, então: cefalotórax, abdômen desprovido de apêndices, apenas aqui no caso dos escorpiões, com um aculhão terminal, aquele aculhão que assusta, né? E no caso das aranhas é a fiandeira, que vai lá no último segmento do abdômen, e não tem apêndices locomotores abdominais. E aqui no cefalotórax, 4 pares de apêndices locomotores. 1, 2, 3, 4 pares. Depois eu viro de novo. Também que define Chelicerato a presença de pedipalpos, só que no caso dos escorpiões o pedipalpo é quelado, né? E ele é usado para apreensão das presas, não para inoculação de veneno como das aranhas, porque a inoculação do veneno é feito pelo aquele aculhão terminal do abdômen. No caso dos escorpiões, tem uma denominação chamada de prosoma para essa região do cefalotórax e opistossoma para a região do abdômen. Uma questão de nomenclatura, né? Caso vocês forem verificar nos livros, né, fazer uma complementação de estudo. Falando em livros, importante ressaltar que essa parte de aracnídeos não tem, infelizmente, naquele nosso manual de aulas práticas, né? Então, a complementação teórica, ou vocês revisam a aula, ou buscam outro livro-texto para complementar essa teoria, porque não temos, infelizmente, no livro, no manual. Então, os pedipalpos, né? Voltando lá nas características, e também a presença de 4 pares de olhos. Deixa eu pegar um pinça mais pontuda. Aqui, 2 pares aqui na frente, 2 pares aqui mais para trás. Esse primeiro par, eles são menorzinhos, né? E mais laterais aqui, então dá para ver os 2 pontinhos. E 2 pares frontais. Deixa eu melhorar o foco. Aqui seria um par nesse lado e outro par nessa posição aqui frontal, caracterizando os 8 pares de olhos dos Cheliceratos. Agora vamos fazer uma análise ventral. Olha lá, dá para ver bem destacado, né? A quelícera, bem prênsil, né? Aí os pedipalpos também quelados, as quelíceras bem fortes, né? Prênsil dos escorpiões. E
uma estrutura que não foi falado na aula teórica, pessoal, mas que ela é bem interessante, são esses pentes ventrais que são sensoriais, são quimio-receptores, mecano-receptores, então eles têm percepção, né, de alterações físico-químicas ambientais, lógico, porque fica na região ventral, né? Então, por onde o escorpião está andando, esses pentes estão fazendo as percepções físico-químicas, movimentação do solo, né? Então, se tem algum perigo, alguma movimentação na área, ele sente através desses órgãos sensoriais ventrais, né? Chamados de pentes. E aqui, nessa posição superior aqui dos pentes, é a abertura genital, né? Possivelmente uma fêmea. O macho, a gente não tem outro indivíduo, né, para fazer análise do macho, mas por essa imagem a gente vê que a estrutura do pênis ela teria essa diferenciação. E se vocês vão, né, logo acima desses pentes sensoriais, e se vocês observarem na aula, né, foi explicado um comportamento de cópula dos escorpiões, é a reprodução cruzada, né, a cópula, onde o macho deposita o espermatóforo no solo, aqui é o pênis, tem um espermatóforo, aí o macho deposita o espermatóforo no solo, o macho agarra a fêmea com os pedipalpos, dá um giro na fêmea e posiciona ela justamente na posição onde ele depositou esse espermatóforo no solo. E aí posiciona ela com essa abertura genital em cima desse espermatóforo e aí ela tem uma fecundação externa. Então, isso também acontece é uma cópula de algumas aranhas. Então, pessoal, de tarefinha, para a gente interagir um pouco na aula, vocês peguem o material de apoio lá do capítulo do livro Manual de Aulas Práticas de Invertebrados, peguem no capítulo Quelicerata, lá na parte dos escorpiones, pegam as imagens dessa aula prática e façam vocês esse estudo anatômico, né, e morfológico de escorpiones, e lá na frente também vai ter do aranai, dos aracnídeos, certo? E aí fica aí um estudo complementar individualizado para vocês.